Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 105,05. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 9,88%. Atualmente, o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,84. Isso significa que ele está com 16% de desconto. É um fundo que negocia com alta liquidez, quase 3 milhões de negócios diários, negociando uma média de 2.680.000 por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 2,81% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que comumente ele negocia acima do seu valor patrimonial. Lá, durante a pandemia, em março de 2020, ele teve as suas cotas jogadas para algo próximo a R$ 100. Passada a situação pandêmica, o fundo, entre aspas, volta à normalidade e passa a atingir ali 120, 130, 134, 135 reais. Durante o ano de 2020 e 2021, o mercado caiu muito. Com esse fundo não foi diferente. Ele tem as suas cotas ali jogadas de R$ 130 para incríveis R$ 100. E durante ainda o período ali do início do ano 2022, as suas cotas chegaram a beliscar quase R$ 83. Passado esse período, durante o período das eleições de 2022, vários fundos de tijolos tiveram uma melhoria. Então esse fundo sai de patamares próximos a 100, chega ali novamente a 110, quase R$ 120, mas novamente o mercado começa a cair. Quando eu falo mercado é porque a queda não foi exclusivamente só desse fundo. Então esse fundo sai de patamares próximos a 120, volta novamente a romper os R$ 100, isso na casa ali de R$ 92, R$ 93, esboça novamente durante o ano de 2023 e parte do ano de 2024, o fundo, entre aspas, volta à sua normalidade, negociando ali próximo de R$ 120, que é perto do seu valor patrimonial. Durante o final do ano, novamente os fundos começam a ter queda. Então esse fundo ali atinge um fosso ali perto de R$ 90 e recentemente ele teve uma boa subida, rompendo inclusive os R$ 100 ali nessa faixa atualmente aí de cento e poucos reais, R$ 105. Continuando aqui no site, a gente vai ver informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, o mandato dele é de renda, ele é um fundo logístico, industrial e galpão, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e a vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. Esse é um fundo que conta atualmente com mais de 131 mil cotistas e mais de 16 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 124 e ele tem um valor de mercado de 2,01 bilhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 83 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê aqui agora sobre a rentabilidade do fundo, e é um fundo que, mesmo sendo um fundo de tijolo, ele vem entregando uma rentabilidade ali semelhante ao CDI bruto, então ele está acima do CDI, inclusive, o que para um fundo de tijolo é um resultado bem extraordinário. Nesse período aí, o fundo vem ali com a rentabilidade de 56%, o CDI bruto 52%, quando você incide imposto de renda aqui, ele cai para menos de 52%, 40 e poucos por cento. O IPCA 34%, o IFIX 33% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 97% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê aqui sobre o dividend yield médio do fundo, e a gente observa o seguinte, que o dividend yield médio do fundo orbita entre 0,7 e 0,8, é o mais comum dele estar orbitando. E recentemente, o dividend yield hoje está próximo dessa faixa, né? 0,80 e pouco. Então, as três últimas entregas do fundo ali, as quatro últimas, 0,85, 92 e 0,85% é o dividend yield médio do fundo, que é um dividendo até acima da média que o fundo costuma entregar. Nominalmente dizendo, o fundo vem de uma ótima melhora de entrega de resultados, né? Ele chegou a entregar 60 centavos após a pandemia, algumas vacâncias, caiu bastante as suas entregas e vieram melhorando, para 30, 50, 60, aí começou um platô, 70, 74, 79. Durante o período que ele teve venda de imóveis com lucro, ele chegou a entregar ali 90 centavos, até um não recorrente aqui de 1,5, e agora ele assentou-se num patamar de 83 centavos. Mesmo que tenha havido essa redução aqui, ainda assim ele vem em patamares melhores do que anteriormente. Então esse é um dos fatores que você deve buscar quando você investe em um fundo de tijolo.
Primeira coisa, você quer que o seu fundo ou ele faça entregas muito extraordinárias, ou que a cotação do fundo, né, o valor que o patrimônio vale, ele venha melhorando com o passar do tempo. Isso aqui o fundo se mostrou, né, porque ele é de um fundo de base 100, que hoje vale 120, então ele teve apreciação do seu patrimônio, e também ele vem melhorando gradativamente as entregas dos seus dividendos, o que mostra, né, que o fundo aí vem tendo um resultado positivo. Significa que ele está conseguindo repassar os reajustes de aluguel aí para os seus inquilinos. Continuando aqui, a gente vê os valores pagos nominais, né? Então, no dia 28 de fevereiro, o fundo pagou no dia 11 de março a quantia de 83 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, eu estou gravando aqui num sábado, perto dos últimos dias de março. Quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter anunciado aqui, ó, no último dia de março, para pagar lá em abril. Pode ser que quando o vídeo for ao ar, ainda não tenha pago o dividendo. Mas pelo que eu vi lá do relatório gerencial, o fundo tem capacidade de continuar entregando esses 83 centavos. Aguardemos para ver se ele vai manter esse patamar de distribuição. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, que é uma ótima planilha, um ótimo produto com muitas funcionalidades. Na aquisição da planilha, além de você ter um ótimo produto que vai te ajudar imensamente, você também apoia o canal financeiramente, então, desde já, muito obrigado. Nós contamos ainda com os nossos e-books, são e-books de ótima qualidade, são e-books com conteúdo muito agregador, baratos, acessíveis, e você comprando esses e-books aí, vocês também apoiam o nosso canal, desde já, muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão da Larissa, aqui ó, Arumi e tal, a Larissa RK. Ela falou o seguinte: Amu, eu gostaria de pedir, se possível, um vídeo sobre RBHG, já fiz. O FIIB 11, já fiz. E LVBI é o que a gente está fazendo agora. Então, para o público em geral, ele sai 2 semanas depois. Mas para quem é membro, assim que eu subo esses vídeos aqui no YouTube, a pessoa já tem acesso, né? Então, eu estou terminando aqui o LVBI. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Grata, Larissa. Então, em breve, os vídeos serão divulgados aí. Espero que fique aí do agrado aí, que seja algo que ajude aí no poder decisório de vocês. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo, e a gestão vem falar um pouco sobre o fundo. As suas taxas cobradas aí é de 0,8 aí para a parte de administração. Continuando no relatório, eles têm trazido isso aqui nos relatórios de todos os seus fundos, né? O HGLG, o maior fundo do segmento logístico, o HGRU, que é da gestora, o maior fundo de renda urbana, e o PVBI, que é o maior fundo de escritórios. Então, a Pátria, que comprou a CSHG e também comprou a VBI, né? Então, hoje tem os maiores fundos aí de vários segmentos. Continuando aqui, a gente entra no fundo propriamente dito. O valor de mercado do fundo hoje é de 2 bilhões e 12 milhões, ou seja, 124 por cota. E na data de fechamento do relatório, o fundo estava ali em 91. A gente viu que ele subiu muito depois disso, já está em R$105. Então esse PVP que era 0,73, ele já melhorou aí. Aqui ele mostra algumas situações do fundo atualmente. Eu vou dar um zoom nessa parte que eles estão falando aqui, né? Então vamos lá. Conforme mencionado no último relatório, tivemos a entrada dos locatários Nestlé, Solística, Arcer e tal, no ativo de Extrema, que antes era ocupado pela Sequoia. Então a Sequoia primeiro ficou inadimplente, depois fez um acordo para desocupar os imóveis lá. Adicionalmente, também tivemos a ocupação pela cervejaria Cidade Imperial e Itapevi. É importante ressaltar que no mês de janeiro ocorreu a desocupação do Mauá pelo dia, conforme informado nos meses anteriores. Vale notar que, devido à finalização do processo de escritura e pagamento, lá da última parcela do Cajamar, a área vaga no ativo passou a contabilizar para a vacância do fundo. Então, com as movimentações citadas, a vacância do fundo, que antes era de 0,7, subiu para 4,2. A gestão segue trabalhando para locar os espaços o quanto antes. Uma vacância de até 5% é normal para qualquer tipo de portfólio, qualquer tipo de ativo físico, até 5% é normal e 10% é o máximo que se espera que fique desocupado, né? Ou seja, uma taxa de ocupação aí de 90%. Eu acredito, daqui a pouco a gente vai ver a qualidade, a localização dos imóveis, que eles vão conseguir locar isso aí
com certa facilidade. Lógico que não é do dia para a noite, não é? Mas durante esse ano de 2025 aí, acredito que isso aí vai ser locado. Durante o mês de janeiro, foram realizados ajustes, né? Então eles conseguiram repassar aí para os seus inquilinos em 4 mil metros quadrados do portfólio, aí eles conseguiram reajustar as parcelas. O fundo entregou 83 centavos e ainda tem uma reserva de 34 centavos. Então, eu acho que esse patamar de 83 centavos ele consegue ir mantendo aí, até porque, depois vocês vão ver, que esse patamar de distribuição de 83 centavos está dentro da capacidade geracional do fundo. Vou diminuir o zoom, continuando aqui, ele mostra as últimas distribuições, e a gente vê que o fundo vem sempre com um bom destaque aí, uma boa disparidade entre o IFIX e bem em linha com o CDI. Novamente, para um fundo de tijolo entregar junto em linha com o CDI é algo bem interessante, né? O dividend yield do fundo veio subindo, porque a distribuição se manteve, mas a cotação caiu, fazendo com que o dividend yield suba, né? Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre a liquidez do fundo. O fundo vem com uma ótima liquidez. O fundo apresentou, no geral, um aumento no número de cotistas, saindo da base de 110 mil para atualmente 133. Apesar do ápice do fundo ter atingido 136 mil e ter caído bem pouquinho, ele caiu muito menos que vários outros fundos que vêm perdendo cotistas aí. Eu acredito que, se o mercado continuar da forma como ele subiu um pouquinho, eu acho que a tendência é que eles voltem a captar, né? Voltar a ter aumento no número de cotistas aí na maioria dos fundos. Continuando aqui, a gente vê a carteira de ativos que o fundo possui. Hoje ele tem 10 imóveis. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes sobre esses imóveis. O imóvel de Extrema possui 13 inquilinos. O SBC só tem um, que inclusive representa ali 14% das receitas. Esse aqui vai ser o único imóvel, o único inquilino que está acima do limite de 10%. Isso é um ponto de risco e atenção do fundo. Por quê? Se esse inquilino aqui sofrer algum problema financeiro, inadimplência, vacância, pode impactar em 14% as receitas do fundo. Os demais imóveis, mesmo aquele que ele só tem um único inquilino, não representa muito para o portfólio. O imóvel de Aratu tem 8 inquilinos e todos os demais aqui vai ter um inquilino. E o imóvel Itapevi também tem 10 inquilinos. Daqui a pouco a gente vai ver que as maiores exposições do fundo, a maior é essa com 14, ele vai ter algumas ali próximas de 10, que é algo já mais dentro da normalidade. Nesse outro slide, a gente vê aqui um dos pontos fortes que eu falei a respeito do fundo, é isso aqui, ó. Hoje ele tem quase que 50% do seu portfólio no famoso raio 30 de São Paulo. Ou seja, ele está no máximo a 30 quilômetros de São Paulo. E isso aqui tem muito valor. Então isso aqui é considerado algo muito, muito buscado por vários fundos aí, né? Ele tem na região de Extrema também, 23%, que é uma região bem cobiçada. E aí ele tem região metropolitana de Salvador, região metropolitana de Belo Horizonte. Então isso aí ele está sempre muito bem localizado em regiões bem requisitadas. Quase que a maioria do portfólio do fundo é de última linha, né, padrão A, e apenas 4% do portfólio vai ter ali padrão B. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você tem esse fundo no seu portfólio? Você já teve ele no seu portfólio? Você tem algum fundo de tijolo do segmento logístico aí no seu portfólio? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível no sentido de se eu sou ou não conflitado ao falar de tal ativo. Então, eu tenho esse fundo no meu portfólio, seja na carteira pública, seja na carteira fechada, e eu considero aí um dos melhores fundos do segmento logístico. É um fundo com boa diversificação, lógico que o ideal é quanto mais imóveis, melhor. É um fundo aí de uma gestora que foi incorporada, mas a VBI já vinha fazendo um bom trabalho. É um fundo com alta liquidez. É um fundo que, com exceção daquele inquilino lá que eu já falei, né, que tem 14% do portfólio, todos os outros inquilinos são pulverizados. Eu considero que o fundo entrega um bom dividendo frente ao risco e frente ao valor principalmente atualmente, né, o valor que o fundo está sendo negociado a mercado. Apesar de ele ter subido, ainda está com um dividendo muito atrativo, na minha humilde opinião. Então são diversos fatores positivos aí que me fazem gostar do fundo.
Mas atenção, cuidado e aviso. O fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Para os meus critérios, para mim, para as coisas que eu avalio, eu considero ser um bom fundo. Mas eu estou sendo transparente, eu tenho. Então cuidado quando você vai pela cabeça dos outros, quando alguém diz que um ativo é bom ou quando alguém diz que um ativo é ruim. Cuidado para você não ser influenciado e acabar tomando decisões baseadas na opinião dos outros, né? Tome as suas próprias decisões, porque no final das contas, o dinheiro a risco que está alocando é você que está investindo o seu dinheiro, né? Enfim, aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente observa qual a composição do portfólio agora em relação aos imóveis. O imóvel de extrema representa 23% do portfólio do fundo. O imóvel do SBC mais 14%, o Aratu 12% e assim por diante. Então aqui a gente vê a composição de cada um dos imóveis do fundo. Os segmentos dos seus inquilinos. Então tem inquilino ali do e-commerce, é 25%. Logístico, 15%, varejo, 17%, e aqui são todas as composições. O fundo tem diversificação por segmentos, tem diversificação de imóveis e, por consequência, também diversificação geográfica. E aqui que está o ponto de atenção. A Scania hoje representa 14% das receitas do fundo. De novo, pode ser que nunca aconteça da Scania passar por dificuldade e tal? Pode. Mas a gente vê o seguinte, nenhuma empresa é blindada, né? Então pode ser que amanhã depois isso aqui dê algum problema, pode representar aí 14% das receitas do fundo, é um ponto a ser observado. A Amazon ali com mais 10%, Ambev 10%, a DHL com 9%, então o restante ali está totalmente dentro de um percentual de exposição que eu considero ser bem sadio, né? Então, ainda assim, quando a gente vai para fundos de tijolos, é muito difícil uma gestora conseguir, às vezes, não ter alta concentração em inquilinos. Então aqui eu vejo que a gestora tem um ótimo trabalho aqui nesse sentido. Os seus contratos, na maioria, são típicos, isso aqui eu gosto, apesar de pessoal gostar de contratos atípicos, eu não, até opto, eu prefiro contratos típicos, hoje é 62%. 32% são contratos atípicos, que inicialmente até trazem mais segurança sim, mas os contratos atípicos, quando vencem, geralmente eles trazem uma diminuição das receitas do fundo. Então eu fico feliz aí desse quantitativo aí de contratos típicos para atípicos. É um fundo que a maior parte de seus inquilinos renovam os contratos por meio de IPCA. Ele tem ali 57% IPCA, 35% IGPM e 7% pelo IPC. O mês onde ocorre a maior parte dos reajustes, ele se dá em janeiro, 41%, mas ele tem ali todos os meses tendo algum nível ou quantidade de reajuste. Eu vejo isso também de forma interessante. Continuando aqui dentro do relatório, ele fala sobre a sua carteira de ativos, né? Revisionais, que ainda estão em aberto, ó, tem revisionais desde 2024 e mais um tanto em 2025, 40% de revisionais. Então isso aqui pode ser que traga um impacto positivo para o fundo aí no horizonte de curto prazo, né? Ele melhorar um pouco aquelas distribuições. Em relação ao vencimento dos contratos, tanto o ano passado quanto o ano atual de 2025 está vencendo um percentual de contratos relativamente pequeno. No ano de 2026, 12% ainda é considerado um percentual pequeno. O ano de atenção vai ser o ano de 2027. Ele tem ali quase 30% dos seus contratos vencendo. Quer dizer que vai perder tudo? Não, pode ser que todos eles renovem. Mas caso ocorra uma evasão, né, desses 30%, pode ser um ponto de atenção e o fundo sofrer aí momentaneamente. Então, 2027 é um ano de atenção aí para o portfólio do fundo. A vacância do fundo é considerada quase nula, né? Tinha ali até abaixo de 1%, e agora deve esse salto para 4%, e a gestão até explicou que era um ativo que estava em desenvolvimento, e agora ele entrou para dentro do portfólio, né, depois que o fundo pagou, e ainda assim representa só 4%, né? Significa que o fundo conseguiu ir, ou está alocado uma boa parte disso, né? Está compromissado uma boa parte disso. Continuando aqui no relatório, ele mostra sobre as movimentações do fundo, né? Quais inquilinos saíram ou vão sair. Durante o mês de janeiro aqui está previsto sair esses aqui. E em fevereiro está previsto sair esse inquilino. Então, as entradas e saídas. Então, apesar de ele ainda não considerar, mas a vacância, que é de 4%, provavelmente vai saltar para 10%. E por que eu estou dizendo isso? Esse relatório ele é base de janeiro. Ele não considera como se fevereiro já tivesse acontecido. Então, não se surpreendam se nos próximos relatórios a vacância já tiver saltado para 10%.
Continuando aqui, ele mostra a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. No mês, o fundo apurou 14 milhões de receita ali, 1,7 milhões de despesa, resultado de 12 milhões ali. O dinheiro de caixa apurou mais 1 milhão, então ele teve lucro de 13 milhões e distribuiu os 13 milhões em linha com o que ele gerou de resultado aí. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver aqui na prática o que as despesas do fundo, que são esses 20 milhões e 300 mil, representam frente às receitas do fundo. Então o fundo teve de receita 178 milhões, mas ele teve também de caixa aqui mais 11,4 milhões. Então vamos ver aqui, ó. 20,3 milhões, esse valor aqui vezes 100, dividido por 178 mais 11, vai dar ali 189, arredondando 190. Então, o que ele representa ali frente aos 190? A gente vê que as despesas do fundo estão em 10,68%, isso nos últimos 12 meses, está bem ali dentro do limite do que eu considero ali ser aceitável. Até 10% eu acho uma taxa totalmente aceitável, mas de 10 a 15 eu já considero ser taxas careiras cobradas pela gestora. Mas, ainda assim, eu acho que é aceitável de se posicionar. Aí, acima de 15, eu já considero ser aí bem abusivo por parte das gestoras. Continuando aqui no relatório, ele mostra como que é a composição da receita e depois como, em cima do que ele receitou, o que traz de impacto. Então, o fundo gerou 88 centavos. As carências e desconto ali, ele está perdendo mais 1 centavo, então ele pode gerar mais 1 centavo extra aí. Então, o resultado líquido foi de 87 centavos. Baseado nesses 87 centavos, gerou mais 6 de receita aqui do dinheiro parado em caixa e ele teve que pagar aí 10 centavos de despesas. Então, reduz aqui para 83 centavos, ou seja, isso aqui está totalmente em linha com as suas capacidades de distribuição. Continuando aqui, ele fala sobre as inadimplências. Parte dessas inadimplências são de empresas que entraram em recuperação judicial, ó. O Dia entrou em recuperação judicial, Americanas entrou em recuperação judicial, e são percentuais e meses pequenos, né? E o pessoal da Sequoia, eles fizeram um acordo para desocupação e tal, então... Mas também tem... E outra coisa, as questões aqui, eles falam que os valores, né? Eles pegaram como se fosse um saldo de reserva que tinha lá. Garantia de contrato de locação, ó. Informamos que, por meio da execução da garantia do contrato de locação, recebemos no último mês os aluguéis atrasados referente a outubro e novembro que estavam inadimplentes aí da Sequoia. Então, continuando aqui no relatório, ele fala sobre a alavancagem. Eu não li lá em cima para vocês, tá? Mas o fundo alega que ele não tem alavancagem. Aí você chega nessa parte que fala, poxa, mas ele tem. O fundo hoje tem uma alavancagem de 12 milhões. Primeiro ponto, esse é um fundo de 2 bilhões de patrimônio. Então, vai chegar a 100 milhões, 900 milhões, 1 bilhão. Então, 12 milhões é nada. Só que o fundo ele tem um caixa de 70 milhões. Então, por isso que ele não tem alavancagem. É como se fosse uma alavancagem líquida negativa, né? Quando ele tem muito mais dinheiro líquido do que o que ele tem de dívida. E aí a gestão fala, ó, o fundo mantém apenas essa dívida aí porque eles consideram que não vê benefício em pagar essa dívida. É melhor deixar o dinheiro rendendo do que pagar a dívida, eles ganham mais com isso, sabe? Então, aí eles falam o seguinte, ó, durante o ano aí, o fundo vai diminuir o seu caixa para 40 milhões. Ele vai ter várias despesas, ó, em janeiro, o fundo tem quase 70 milhões em caixa e ele vai começar a fazer investimentos lá em Pirituba, ó, no segundo trimestre de 2025. Com isso, projetamos fechar o ano com 40 milhões de caixa. Então, ele vai começar a fazer investimentos aí, vai começar a usar um pouco do caixa e ele deve reduzir, mas ainda assim, totalmente tranquilo frente à alavancagem que o fundo possui. Continuando aqui no relatório, ele traz os anexos, linha do tempo. Ele não trouxe todos os seus 10 imóveis aqui, mas se você clicar aqui, ó, você consegue ver um vídeo dos imóveis que o fundo possui. Eu acho interessante quando ele traz todos os imóveis, né? Que a gente vê rapidamente, a pessoa às vezes consegue verificar, mas aqui ele está trazendo em forma de vídeo. Se você quiser ver mais informações, você pode assistir clicando aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do LVBI 11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!